Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que todos os dias aproximadamente 42 brasileiros tiram a própria vida. Em nível mundial, é uma vida a cada 40 segundos. Estima-se que aproximadamente 1 milhão de vidas são tragadas pelo suicídio. Esse é um tema grave, contemporâneo, e é o assunto principal do nosso vídeo de hoje, que está imperdível. Vem comigo! Na matriz do suicídio está, sem sombra de dúvidas, a figura do sofrimento. E a doutrina espírita, neste aspecto, ela é uma peça fundamental, poderosa no combate a esse mal tão terrível que tantas vidas, diretas e indiretas, são alcançadas no contexto da vida terrena. Por quê, Jean? Porque a doutrina espírita ela nos mostra qual é a origem dos nossos sofrimentos. Ela nos mostra que aqueles males pelos quais passamos, aquelas dificuldades, adversidades, as tempestades que nos batem à porta, primeiro são todas passageiras. Por que são passageiras, Jean? Porque o Deus que tudo cria, que tudo suporta, que tudo mantém no universo, é um Deus de amor, de justiça e de caridade. E não quer jamais que seus filhos estejam no eterno sofrer, no eterno pesar. Qualquer circunstância adversa, qualquer dor que esteja latejando em nossos corações, é uma condição passageira, temporária. E nós temos diante dela sempre duas possibilidades. A da revolta, a revolta que pouco nos auxilia nesse processo educativo, ou extrair delas lições preciosas que possam ser utilizadas no nosso amadurecimento espiritual. Nos mostra também a doutrina espírita que esses males, essas adversidades que se nos acometem, têm sua origem ou em provas, que a própria providência divina coloca em nossos caminhos, às vezes nós mesmos as escolhemos, provas ligadas à lei de progresso, que irão nos oportunizar evoluir moral ou intelectualmente. E claro, os sofrimentos também podem ter sua origem nas expiações, isto é, nos erros que nós cometemos no passado e que agora se traduzem em dificuldades que nós precisamos enfrentar para resgatar esses erros. Essa compreensão da origem de nossos sofrimentos e da condição passageira em que todos eles se revelam é fundamental para que a gente consiga enfrentar as dores, essas adversidades, com um pouco mais de serenidade, com um pouco mais de resiliência, de resignação diante dos desígnios de Deus. E quem sabe ter mais força para resistir às tentações, inclusive da morte que nos batem à porta. É claro que isso não é uma receita de bolo. E existem casos que são casos verdadeiramente patológicos e que não adianta só o estudo da doutrina espírita ou do exercício da fé, que deve ser mantido cultivado, mas que, dependendo do caso, precisa ser aliado com acompanhamento psicológico e com acompanhamento psiquiátrico. Fato é que, para a doutrina espírita, a figura da pessoa que está em condição de suicídio ou que já cometeu suicídio e se encontra no plano espiritual é de uma pessoa que se encontra em grave estado de enfermidade, que exige de todos nós o cuidado, o amor, tanto no sentido de dissuadi-la do cometimento desse ato tão terrível, como também, se já tiver sido cometido, as nossas orações, devotar para essa pessoa tanto quanto possível as nossas mensagens positivas, as nossas vibrações positivas, para que ela, o quanto antes, no plano espiritual, possa se recuperar dessa condição diversa e mais tarde, reencarnando, resgatar todos esses erros, esses desvios de comportamento em que ela acabou se enveredando. Então, a mensagem da doutrina espírita no combate ao suicídio é claro que é uma mensagem de amor. É o amor que nos permite olhar para o lado, estender a mão para o irmão, seja ele quem for, parente, amigo, vizinho, conhecido, desconhecido. E às vezes por um ato singelo, o ato que para nós talvez nem seja mesmo importante,
ajuda a levantá-lo, ajuda a atravessar aquela ponte difícil e mantê-lo na terra, cumprindo a sua missão, que é o de levar adiante a sua vida e resistir às tentações do mal. Então, queridos amigos, a perspectiva da doutrina espírita, portanto, é de que o exercício permanente da caridade, o amor em ação, o amor em vida concreta, prática, seja aí uma importante ferramenta de combate a esse mal tão terrível que a tantas famílias faz sofrer em todo o mundo.